Olá a todos e bem-vindos de volta. Hoje estamos recebendo Juri Schofner, economista e assessor de políticas econômicas do Alternative für Deutschland, ou AfD, que agora é o maior partido da Alemanha, segundo as pesquisas. Então, seja bem-vindo de volta e parabéns pelos seus sucessos políticos. Obrigado, Glenn, por me receber novamente. E sim, estamos felizes, mas ainda há um longo caminho a percorrer e muito pelo que precisamos lutar. Você pode ver pela Áustria, onde o FPÖ lidera as pesquisas há 2 anos, se não me engano, e eles venceram as eleições parlamentares, mas ainda assim não foram autorizados pelo establishment a governar. Mas faremos o nosso melhor e continuaremos lutando. Estamos a caminho. Bem, na última década, vimos que a Europa tem passado por problemas socioeconômicos e de segurança muito graves, que agora se traduzem em uma crise de legitimidade no sistema político. Como você sugeriu, tentar excluir o partido que as pessoas realmente querem é, claro, um desses problemas. Agora, o seu partido político, o AfD, vocês só foram fundados, se não me engano, em 2013. No entanto, na semana passada, a Politico informou que o AfD agora é o partido mais popular do país. Claro, eles descrevem o partido como extrema-direita, o que significa que não se pode dizer nada de bom sobre ele. Ainda assim, a resposta parece ter sido criminalizar e possivelmente até tentar banir o partido. E isso não ocorre apenas, é claro, na Alemanha. Vemos desenvolvimentos preocupantes semelhantes em outras partes da Europa também. Mas eu gostaria de saber sua perspectiva sobre as causas desse desenvolvimento e também como você acredita que podemos reverter esse declínio. Minha primeira pergunta em relação a esse objetivo mais amplo é: como você avalia os desafios econômicos na Alemanha e, suponho, na Europa em geral? Porque no início dos anos 2000, li livros e artigos argumentando que este seria o século da Europa, mas em vez disso, parece que está entrando em um século de humilhação. Então, como você explica o que aconteceu? Acho que esses livros foram influenciados por Francis Fukuyama e suas ideias sobre a vitória do globalismo e do liberalismo. E a Europa, como suposta defensora desses valores, deveria se sobressair. Acho que esse era o pensamento daquela época. E ainda é, infelizmente. Então, antes de tudo, a situação econômica, mas também social, é deplorável na Alemanha, assim como em toda a Europa. Na Alemanha, estamos vendo uma desindustrialização em larga escala, que, para ser bem franco, e não estou exagerando, é ainda mais drástica do que o que vimos durante os bombardeios da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Se você olhar para os números de engenheiros e trabalhadores industriais ficando desempregados, estamos falando de centenas de milhares nos últimos anos, especialmente nos últimos 3 anos. Se você observar o número de fábricas industriais sendo fechadas, por exemplo, a produção industrial está agora 25% ou até mais abaixo do que deveria estar, se você extrapolar as tendências até 2018 ou 2019. Se você olhar para o PIB alemão, por exemplo, e também extrapolar a tendência, vimos uma recessão e estagnação desde 2019, e agora estamos cerca de 20% abaixo da tendência. A Alemanha não cresceu desde 2019. E eu poderia continuar falando em todas as áreas. Em todo lugar, é a mesma coisa. Na Europa, a situação também está ruim, mas não tão ruim quanto na Alemanha. Mas o que podemos perceber sobre a Europa é que ela não importa mais, nem politicamente, como vimos, nem geoestrategicamente, como ficou claro com a reunião entre Trump e Putin no Alasca recentemente, e como os líderes europeus, se é que podemos chamá-los assim, foram convocados a Washington alguns dias depois. Como eles sentaram e tomaram notas sobre o que Trump tinha a dizer sobre a reunião,
o que é muito simbólico. E essa é a imagem de toda a União Europeia, porque a Europa não conseguiu, a União Europeia não conseguiu criar grandes corporações industriais de alta tecnologia e digitais como os Estados Unidos conseguiram. Toda grande potência tem algo em que pode confiar. A Rússia, obviamente, tem um exército sofisticado e forte, recursos energéticos e assim por diante. Além disso, algumas grandes corporações de alta tecnologia, exploração espacial e por aí vai. A China claramente tem grandes corporações, uma grande base de poder e uma base industrial. Os Estados Unidos têm as grandes empresas de tecnologia, alta tecnologia, inteligência artificial agora e grandes plataformas. O que a Europa tem? A Europa não tem mais grandes corporações de alto valor. E o motivo para tudo isso, especialmente na Alemanha, mas também na Europa em menor grau, é, na minha opinião, uma mistura de ideologia liberal, que talvez tenha pensado que não haveria mais disputa entre grandes potências, nem mais geopolítica. Então, voltando ao Francis Fukuyama, se continuarmos fingindo que não existe uma política real, nenhuma política de verdade, então tudo ficará bem. E também, é claro, em uma escala ainda maior, existe esse impulso ideológico em direção a uma economia verde, que imagino se baseia em parte em uma mentalidade de torre de marfim. Se você já esteve na Comissão Europeia ou no Parlamento Europeu, sabe do que estou falando. Eles não vivem apenas em uma ideia, mas, na verdade, se você olhar para os escritórios deles, eles vivem em uma torre de marfim. Eles não sentem o que é viver como um trabalhador industrial na Alemanha Ocidental ou um agricultor na Romênia. Eles não têm ideia sobre isso. E também esse impulso ideológico liberal de esquerda para transformar a economia é uma ideologia neomarxista, uma nova agenda. Eles acreditam que precisam salvar o clima, seja lá o que isso signifique. Precisam salvar o planeta a qualquer custo. E o custo, obviamente, é o poder econômico europeu, ou o que restou dele, produção industrial e assim por diante. E claro, um grande golpe foi dado à economia europeia, à estabilidade e às sociedades europeias, através da imigração em massa. Isso é agravado pelo fato de que vimos infertilidade nos últimos anos. Então os europeus autóctones, nativos, estão literalmente desaparecendo. Temos uma taxa de natalidade de cerca de 1,3 a 1,5, dependendo do país. E o interessante é que isso acontece em todos os lugares. Você vê isso em nações muito liberais, globalistas e individualistas, como a Alemanha ou Inglaterra, e também em países onde se pensaria que deveriam ter políticas na verdade, eles têm políticas muito pró-natalidade, pró-família, como Hungria ou Polônia, por exemplo. Mas se você olhar os números, ainda é a mesma coisa. Eles têm uma taxa de fertilidade de cerca de 1,5. Então, é mais uma questão social do que uma questão de política, no sentido de oferecer incentivos econômicos. Então, essa combinação de fatores é como uma tempestade perfeita para a União Europeia. E para talvez colocar a cereja no topo do bolo, está, é claro, a guerra na Ucrânia, onde bilhões e bilhões de dinheiro dos contribuintes estão sendo gastos, canalizados pela indústria bélica norte-americana. Porque o que está acontecendo, e Trump é muito aberto sobre isso, é que os europeus têm que pagar para comprar tanques americanos, drones americanos e assim por diante, que estão sendo enviados para a Ucrânia. E, obviamente, a indústria de armamentos está se beneficiando, em grande parte americana. Mas isso prejudica os contribuintes. E se você observar as decisões recentes tomadas pela Comissão Europeia, por exemplo, 850 bilhões de euros para o que foi chamado de rearmar a Europa, agora eles renomearam para a Europa resiliente, se não me engano, porque a União Europeia adora rotular coisas ruins, coisas terríveis, com nomes bonitos. 850 bilhões, que é mais do que o Fundo Corona, o Next Generation EU, outro jogo de nomes, claro, ou mais uma definição eufemística, que era 750. Agora está em cerca de 810 bilhões.
Mas o que estou dizendo é que não é possível arcar com todos esses custos. Então, minha previsão é que no futuro veremos grandes mudanças na política europeia e talvez até uma dissolução da União Europeia. Bem, você sabe, no século XIX, isso começou com os Estados Unidos, com o sistema americano. Depois se espalhou para a França, Alemanha, Rússia. A ideia de, bem, hoje chamamos isso de soberania tecnológica, a ideia de que é preciso ter certa autonomia industrial, uma base própria de manufatura, para poder desfrutar de plena autonomia política. Atualmente, como você sugeriu, é a digitalização das indústrias que é muito importante. Agora, vemos na Alemanha que faz sentido o motivo pelo qual a indústria pesada, intensiva em energia, tem enfrentado dificuldades, desde infraestrutura até mão de obra qualificada e custos trabalhistas. Mas é claro que o acesso à energia russa é uma grande questão. Mas além dessas indústrias tradicionais, como você explica isso? Por que a Europa não conseguiu desenvolver plataformas digitais de alta tecnologia para ter, de fato, um ecossistema digital autônomo? Novamente, muitos apontariam para a Alemanha, porque se a Europa aspirava a isso, eu meio que presumia que os alemães teriam que liderar. Não tenho certeza. Bem, talvez, não sei de onde mais isso viria. Talvez da Grã-Bretanha. Mas se olharmos agora para os 20 principais sites digitais do mundo em número de visitas, vemos que apenas um é europeu, e é o Yandex, que é uma empresa russa. Então, como explicamos isso? O fracasso da Europa em realmente se digitalizar e alcançar alguma soberania digital. Porque, novamente, do meu ponto de vista, todas as indústrias estão sendo remodeladas por essas novas tecnologias digitais, essas grandes plataformas digitais que originalmente atuavam em tecnologias de comunicação. Agora elas estão entrando em todas as indústrias físicas, coisas que normalmente pertenciam ao mundo físico. Então isso é um grande problema. Por que a Europa não consegue acompanhar isso? Antes de responder essa pergunta específica, deixe-me voltar um passo atrás novamente, porque acho que você tocou em uma questão muito importante aqui. Acredito que o futuro será definido por 3 fatores: custos de energia, tecnologia, ou seja, tecnologia digital, inteligência artificial, e demografia. E a Alemanha, ou a Europa, perdeu em todos esses 3 aspectos. Se você olhar para a energia, desde a década de 1970, o gás russo barato foi uma das bases do crescimento industrial alemão e, em maior escala, da União Europeia. Agora, nós mesmos nos cortamos disso, por nossas próprias ações, através das sanções europeias. E a Alemanha, talvez apenas uma anedota interessante sobre esse ponto. Então, em janeiro de 2022, pouco antes do início da guerra, políticos europeus e alemães foram muito vocais ao criticar a grande dependência da economia alemã do gás russo, o que pode ser verdade até certo ponto. Eu diria que era cerca de 40% do total das importações de gás da Alemanha. Hoje em dia, 45% do total das importações de gás alemão vem dos Estados Unidos na forma de gás natural liquefeito, que é 2 ou 3 vezes mais caro que o gás russo. E 95% de todo o gás natural liquefeito que vai para a Alemanha vem dos Estados Unidos. Você não ouve um único político dos partidos estabelecidos criticando esse fato, o que mais uma vez mostra o tipo de mentalidade que eles ainda têm na cabeça, eu acho. E assim, a Alemanha tem um dos custos de energia mais altos do mundo, e esse é um dos principais motivos pelos quais estamos nos desindustrializando. Simplesmente não faz mais sentido produzir na Alemanha. E as tarifas agora impostas por Trump, de 15%, só estão acrescentando algo a essa dificuldade, mas não são o fator principal. Os principais fatores são, por exemplo, os altos custos de energia, os altos impostos e a falta de mão de obra qualificada. Certo, então, em relação às plataformas digitais, empresas digitais, IA e assim por diante, acho que novamente não há um único fator que devemos culpar pelo motivo de a Europa ter ficado para trás
ou não ter produzido nada de significativo. Um fator importante, obviamente, é que a Europa é um vassalo dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, o que podemos ver muito claramente com o comportamento da nova administração na Casa Branca, Donald Trump, J.D. Vance, Elon Musk, Peter Thiel, a chamada nova direita tecnológica, todos esses são nossos aliados. Por nós, quero dizer, é claro, os conservadores alemães ou europeus, conservadores de direita. Em termos de mentalidade, eles são nossos aliados na guerra cultural, lutando contra o esquerdismo, o marxismo cultural e assim por diante. Lutando contra o transgenerismo, a propaganda LGBT e talvez também a ideologia verde. Tudo muito bom. Mas quando se trata de interesses econômicos, eles não são nossos amigos. Eles são parceiros de negócios. Estão buscando seus próprios interesses nacionais. E você pode ver isso com as Big Techs, por exemplo, quando a União Europeia introduziu ou planeja introduzir dois grandes atos digitais. O ato de mercados digitais da UE e o ato de IA da UFOE. Como parte das negociações entre Trump e Ursula von der Leyen sobre esse acordo tarifário, tem havido discussões contínuas sobre isentar as empresas de tecnologia americanas, as Big Techs, as grandes plataformas, de todas essas regulamentações. Então, quando você tem uma situação em que 95% de todas as plataformas digitais, de todos os serviços digitais usados pelos europeus, são plataformas americanas, isentar essas plataformas de todas essas regulamentações significa que essas regulamentações não fazem sentido algum. Elas não são úteis. Nem vou entrar na questão de se estavam certas ou erradas na regulamentação. Acho que em grande parte estavam parcialmente erradas. Havia alguns aspectos úteis nelas, mas basicamente estavam prejudicando nossos próprios negócios, especialmente com burocracia, certificação e assim por diante, o que novamente é apenas areia nas engrenagens da nossa economia. Isso também é um fator que nos impede de desenvolver nossas próprias Big Techs. Mas este é outro fator importante. A vassalagem da Europa aos Estados Unidos e o fato de americanos não permitirem terem empresas de tecnologia. Mas além disso, é a incapacidade, não vou dar novamente o exemplo da Alemanha, de criar um ecossistema para formar pessoas dispostas e capazes de construir aquelas grandes startups de tecnologia. Então, uma questão central é a educação. Como os Estados Unidos resolveram esse problema? Os Estados Unidos resolveram o problema de encontrar engenheiros altamente talentosos, programadores e assim por diante, atraindo-os de todo o mundo. Profissionais de TI da Índia, pessoas da Rússia, da Europa, de todos os lugares. Eles foram levados para o Vale do Silício, alguns dos próprios Estados Unidos, mas a maioria veio do exterior. Some of them have come from the United States, but most of them have come from abroad. They have cherry-picked the best. Eles selecionaram a dedo os melhores engenheiros e assim por diante. A Alemanha, por exemplo, se você vai a uma escola alemã quando tem aula de informática, você realmente tem aulas de informática. Mas o que se aprende é como fazer uma apresentação no PowerPoint, o que está ultrapassado, basicamente do século passado. E todo jovem, se quiser fazer uma apresentação no PowerPoint, vai descobrir muito rapidamente como fazer isso. Eles, na verdade, são mais eficientes em usar certos aplicativos do TikTok e em aprender a editar vídeos do que em fazer apresentações no PowerPoint. Então, o que é necessário, obviamente, é ter aulas de programação como parte da educação. Aprender uma linguagem de programação, como Python ou C++, ou algo assim. Assim que você aprender inglês ou outro idioma estrangeiro, deveria aprender programação. Na Federação Russa, por exemplo, isso está em todo lugar agora. Em todas as escolas básicas, há opções para aprender programação, porque essa é a nova linguagem do futuro. É ainda mais importante do que aprender um idioma estrangeiro, porque hoje em dia, você pode simplesmente colocar um computador no ouvido e ele traduzirá chinês para inglês ou para russo, e assim por diante. Então, é mais importante aprender a programar o dispositivo que você terá no ouvido. Não estamos formando mão de obra qualificada, na Europa ou na Alemanha, para a economia do futuro.
Essas são coisas básicas que um governo deveria oferecer. E o terceiro fator principal é, obviamente, tudo que o cerca. Além disso, há altos impostos e muita burocracia. Você não encontra isso em outros lugares. Eu já disse isso. Os custos de energia são altos. Como é possível ter empresas de inteligência artificial de alta tecnologia na Alemanha se o preço da eletricidade é cerca de 50 centavos por quilowatt-hora? Não é possível ter centros de programação. Não é possível ter serviços de nuvem localizados na Alemanha, porque simplesmente é caro demais. Por exemplo, agora eles introduziram, em 2023, uma chamada Lei de Eficiência Energética na Alemanha. Os alemães sempre gostam de implementar regulamentos europeus antes mesmo da própria União Europeia. Infelizmente, faz parte dessa famosa mentalidade alemã ser muito proativo, implementar exigências antes mesmo de serem realmente obrigatórias. A União Europeia vai introduzir essa regulamentação em alguns anos, mas a Alemanha já a adotou. E como parte dessa regulamentação, agora os centros de programação digital precisam ser ecologicamente corretos, sustentáveis em relação ao clima, o que obviamente dobra os custos. Portanto, nenhuma grande empresa de tecnologia em sã consciência construiria um centro de programação desses na Alemanha. Elas farão isso nos Estados Unidos ou em qualquer lugar onde a eletricidade seja barata. Então, mais uma vez, a soma de todos esses fatores está impedindo a economia alemã ou europeia de criar startups, unicórnios e, no futuro, grandes empresas de tecnologia. Acho que se você olhar para a China como o principal país atualmente impulsionando essas novas tecnologias, que exigem esses poderosos data centers, eles na verdade estão agora com preços de energia em queda, porque estão investindo basicamente em todas as fontes de energia, eles estão expandindo tudo de forma bastante agressiva. Então eles terão uma enorme vantagem competitiva, não apenas sobre os europeus, mas também sobre os americanos. Você mencionou o que os governos podem fazer. Eu gosto muito do exemplo da Coreia do Sul, porque até a década de 1960, eles sempre treinavam pessoas, educavam, mas os melhores sempre iam trabalhar nos Estados Unidos. Ou seja, estavam apenas formando trabalhadores qualificados para os americanos. Mas o que o governo pôde fazer foi ajudar a construir plataformas domésticas, não digitais, mas plataformas para absorver os trabalhadores elétricos, os diferentes engenheiros em empresas nacionais, semelhante ao que os japoneses faziam. E foi assim que um país pôde garantir que construiria sua própria soberania tecnológica e evitaria simplesmente que todos os melhores fossem para os Estados Unidos. Sim, se me permite acrescentar um exemplo. Na Rússia, quando o governo russo percebeu que muitos especialistas em TI estavam deixando o país após o início da guerra na Ucrânia, eles ofereceram vários incentivos para que esses profissionais retornassem à Rússia. Por exemplo, se você voltasse para a Rússia, receberia um empréstimo para comprar uma casa sem juros, um empréstimo sem juros, e outros benefícios, como isenção de impostos sobre a renda por um determinado período, e assim por diante. E funcionou. Sei disso por experiência pessoal, conversando com russos que vieram para a Alemanha. Eles tinham essa imagem da Alemanha como o país sobre o qual ouviram falar nos anos 90, que ainda era um país muito atraente naquela época. Então eles veem a imigração em massa, veem tudo se deteriorando. Você não consegue marcar uma consulta com os médicos e eles ficaram mais do que felizes em voltar para a Rússia. Então acho que mais da metade dessas pessoas que saíram, o pessoal de TI, cerca de 200 mil, já tinha voltado para a Rússia em 2023. Esse é apenas um exemplo. E você está absolutamente certo. Um governo deve implementar políticas para incentivar a criação de entidades empresariais nacionais soberanas que sejam capazes de gerar valor agregado no futuro. E um dos principais fatores é a energia barata. Existe um estudo famoso de uma universidade sueca
que mostra que não há nenhuma nação industrial desenvolvida no mundo que não tenha energia barata. Não existe, não houve nenhuma no último século. Então essa ideia de que, vamos projetar iPhones e não ter eletricidade barata porque ela será produzida em outro lugar, isso simplesmente não é verdade. Então, os principais fatores da economia do futuro são energia, tecnologia, inteligência artificial e, claro, a demografia da mão de obra qualificada. Se me permite acrescentar, desde o início do governo de Angela Merkel na Alemanha em 2005 até agora, mais de 1 milhão de alemães, em termos líquidos, deixaram a Alemanha. Ou seja, houve uma imigração líquida de 1 milhão de alemães. E de acordo com os dados que vi, 85% deles são mão de obra altamente qualificada, em idade produtiva perfeita, e estão saindo porque simplesmente se cansaram. Eles sabem que vão ganhar mais renda líquida no exterior, na Suíça, ou até mesmo no Reino Unido ou nos Estados Unidos. Muitos deles estão indo até para a Hungria e a Rússia, e sabem que não enfrentarão os problemas que estamos enfrentando agora na Alemanha, como ruas inseguras e políticas antifamília, e assim por diante. Portanto, todos esses fatores juntos nos tornam competitivos. Bem, como você sugere, um dos fatores, aparentemente, no declínio da Europa é também que a relação com os Estados Unidos não foi realmente, digamos, reconceituada. Ou seja, para os realistas políticos, gostamos de dizer que não existem aliados permanentes, apenas interesses permanentes. Mas muitas vezes, quando as pessoas na Europa olham para os Estados Unidos, dizem, bem, é uma relação longa, desde a Segunda Guerra Mundial, é importante manter isso. Mas, após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos tinham grandes incentivos para adotar políticas comerciais realmente generosas com os europeus. E de fato, isso era algo discutido em Washington. Que sim, isso tem um custo, mas ser muito generoso nos acordos comerciais com os europeus era para garantir que a Alemanha Ocidental fosse a boa Alemanha, em oposição à Alemanha Oriental. Garantir que a Coreia do Sul fosse a boa Coreia, em oposição à Coreia do Norte. Que Taiwan fosse a boa China, em oposição à China continental. Mas o mundo é diferente. Eles não têm mais essa capacidade. Agora que o mundo está se tornando mais multipolar, veja, os Estados Unidos têm menos a oferecer aos europeus. E eles exigem mais porque exigem lealdade. Não negociem com os russos, chineses. Por que vocês não estão pressionando os indianos? Além disso, juntem-se às nossas sanções contra os iranianos. Então eles exigem mais e oferecem menos. Mas mesmo enquanto os europeus agora parecem lutar para conquistar o apreço de Washington, Washington nem sequer quer estar na Europa. Eles dizem abertamente, nossa prioridade agora é girar para a Ásia. No entanto, percebi que em outras partes do mundo, seja no Japão ou na Coreia do Sul, agora estão discutindo abertamente. Nós nos tornamos dependentes demais dos Estados Unidos. No momento, os Estados Unidos não estão em uma posição generosa. Eles vão precisar extrair mais. Querem mudar, pegar seus recursos, pegar as indústrias e trazê-las de volta para os Estados Unidos, como disseram aos taiwaneses, aliás. Enquanto isso, na Europa, ainda tentam conquistar o amor dos americanos, chamando Trump de papai. Você mencionou as cenas agora no Salão Oval, mas nos bastidores, você vê algo acontecendo. Existe alguma resistência? Basicamente, é uma questão de saber se as pessoas estão dizendo, olha, a distribuição de poder é diferente, o mundo é diferente. Precisamos nos ajustar a essas realidades para agir no interesse dos Estados-nação europeus. Sim. Então sim, de fato, o que estou vendo quando ouço os debates, seja no Bundestag em nível federal ou no nível estadual na Baviera, onde também há discussões sobre política econômica, é algo muito surpreendente pela minha experiência. O que aconteceu é que políticos da CDU e da CSU, os partidos conservadores, ou vamos chamá-los de conservadores apenas no nome, que sempre foram muito transatlanticistas e sempre aproveitaram qualquer oportunidade para nos chamar de putinistas e colaboradores chineses e tudo mais, porque nós, como os Althüter e os Huggers, acho que é assim que são chamados. Sim, de fato.
Eles nos chamaram assim porque estamos defendendo, como você disse, a multipolaridade e a existência de alternativas, além de manter boas relações com outras grandes potências também, pois isso está no interesse do povo alemão e da economia alemã. E claro, nos rotularam como traidores e coisas do tipo, o que é simplesmente absurdo, porque na verdade somos o partido mais patriótico. O que me surpreendeu é que até mesmo nos discursos deles agora, depois que Trump se tornou presidente dos Estados Unidos pela segunda vez, eles usaram palavras e tons. Será que são de esquerda? Será que viraram pessoas da AfD? Porque se tornaram muito anti-americanos em seus discursos. Então, não tenho certeza se isso é realmente genuíno. Claro, o tom mudaria muito rapidamente se os democratas voltassem ao poder em Washington. Mas acho que algo mudou um pouco. Algo se quebrou na mente de muitas dessas pessoas que foram criadas para serem muito transatlânticas. Não se deve esquecer que se você olhar para todos os principais veículos de notícias na Alemanha, se olhar para todas as grandes empresas, se olhar para todos os partidos estabelecidos, todos os líderes desses grupos, e novamente, não estou exagerando, supervalorizando ou sendo populista demais sobre isso. Todos eles foram formados no que se chama de programas de jovens líderes. Esses são programas conduzidos por think tanks pró-americanos, e eles são criados para serem pró-americanos. É uma questão de mentalidade. Eu acho que isso está começando a rachar um pouco na Alemanha e na Europa. E isso é algo bom, eu acho, algo bom que está acontecendo, porque esses políticos também estavam muito confusos sobre como nos rotular agora. Então somos putinistas ou trumpistas? Porque você sabe, o Elon Musk disse que só o AfD pode salvar a Alemanha. E Trump e Vance falaram a nosso favor, assim como Marco Rubio. Então, basicamente, isso não faz sentido para eles. Algo rachou na mentalidade deles. Como isso vai evoluir? Se essa semente na mente deles vai crescer? Eu espero que sim, pelo menos. Para que possa construir uma base para uma nova geração que seja mais orientada para os interesses nacionais ou europeus. Se me permite acrescentar um pouco de contexto novamente. A questão é que Donald Trump, claro, argumenta corretamente que as tarifas desde os anos 1980 favoreceram a União Europeia ou a Comunidade Europeia. A Europa tinha tarifas muito mais altas do que os Estados Unidos, então os europeus exportavam muitos produtos para os Estados Unidos. Mas, por outro lado, o que ele não menciona é que todos os dólares que recebíamos, os governos europeus ou as empresas europeias, através do setor bancário, eram usados para comprar títulos federais dos Estados Unidos. Portanto, esse superávit de exportação tem financiado a enorme massa da dívida nacional dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, desde os anos 1980 e até antes disso, conseguiram exportar a inflação e exportar dívida porque estávamos reciclando todos os títulos federais deles. E a questão é que agora o que está acontecendo é que, como você disse corretamente, os Estados Unidos não podem mais se dar a esse luxo porque viveram dentro dessa estrutura que precisaram construir. Dívida pública, globalização, produção no exterior, mas com todo o valor sendo trazido de volta para os Estados Unidos. Esse tipo de política está quebrado agora, porque especialmente se você olhar para cidades como Detroit ou estados como Ohio, de onde vem J.D. Vance, eles querem trazer a indústria de volta para essas regiões, porque as pessoas lá estão destruídas pelo alcoolismo, pelas drogas, por causa dessa política globalista de terceirização. Mas se você trouxer toda a produção de volta para os Estados Unidos, o que, claro, não é apenas uma questão social, mas também uma questão de soberania nacional, defesa, segurança e assim por diante, então você precisa impor tarifas, que foi o que ele fez. Mas então, o que os europeus fazem? Eles vão exportar menos para os Estados Unidos, mas também ficam menos capazes de comprar títulos americanos. E então, quem vai financiar a dívida americana? Esse é um grande problema para o Trump agora. E se você lê os economistas que aconselham Donald Trump,
um economista famoso, Stephen Moore, por exemplo, que é seu economista-chefe, eles já apresentaram o plano deles há algum tempo. Bem, não faz tanto tempo. Foi em 24 de novembro. A ideia é o próximo passo. Então, o primeiro passo já foi implementado. Tarifas altas, para reindustrializar os Estados Unidos e obter receita tarifária. A segunda parte é forçar os europeus, mas não só os europeus, também outros países asiáticos, aliados como eles chamam, vassalos como eu chamaria, Japão, Coreia do Sul e assim por diante, a comprar energia americana e nos obrigar a investir nos Estados Unidos. Isso também aconteceu como parte desse acordo na Escócia para comprar armamentos americanos. Obviamente, 100 bilhões, que já estavam planejados mesmo antes do acordo. Se você lembrar o que os líderes europeus estavam dizendo, eles disseram que comprariam armamentos americanos. E a quarta parte, que eu prevejo que acontecerá em um futuro próximo, é o que Stephen Moore escreveu em seu artigo, o chamado Acordo de Mar-a-Lago. Ele ainda não existe, mas provavelmente entrará em vigor. Mar-a-Lago, obviamente, sendo o hotel ou as mansões privadas de Donald Trump na Flórida, é uma referência aos Acordos da Plaza, que foi o acordo entre os Estados Unidos, Japão e países europeus para desvalorizar o dólar em relação às moedas europeias. E eu prevejo que um acordo semelhante será feito no futuro. Fazer previsões sempre é arriscado, mas se eles estiverem certos, acho que algo assim entrará em vigor. Assim, eles pedirão ou forçarão os europeus a comprar os chamados títulos do século, ou Century Bonds, emitidos pelos Estados Unidos. Basicamente, eles vão nos forçar a comprar títulos americanos, mas esses títulos não serão pagos em 3 ou 10 anos, e sim em 100 anos. Por isso são chamados de títulos do século. Se conseguirem isso, terão alcançado uma versatilidade completa, porque compramos produtos americanos, pagamos tarifas altas, compramos armamentos americanos, compramos energia americana, investimos nos Estados Unidos e financiamos a dívida do governo, que talvez seja paga em 100 anos. Não sabemos. Estamos cientes disso. Então isso é versatilidade absoluta, e acho que dessa forma tão completa e nesse formato ainda não vimos isso na história. Vamos ver, mas acredito que isso vai acontecer. Veremos esse tipo de acordo em um futuro próximo. Isso é tão incrível que não existe imaginação política para conceber uma política diferente dessa completa subordinação. Mas isso é uma coisa curiosa com os europeus, porque ou eles têm que seguir cegamente os Estados Unidos ou serem anti-americanos e odiar a América. Eu gosto da América. Acho que os americanos têm uma economia importante. Temos uma forte conexão civilizacional. Devemos nos dar bem, mas ainda assim eu defenderia nossa própria independência e autonomia para diversificar nossas parcerias e, claro, ter pelo menos um pouco de dignidade. Agora, com os Estados Unidos, é muito estranho, porque os líderes europeus, eles realmente odeiam, não só os líderes, mas a mídia, todos odeiam o Trump. Ainda assim, não conseguem esperar para, mais uma vez, terceirizar a governança básica e nossas economias para os Estados Unidos. Eu só tenho mais uma última pergunta sobre a questão econômica, que é o fato de que o chanceler Merz recentemente expressou o desejo de que a Alemanha se torne uma líder militar na Europa. Ele também vinculou isso ao crescimento econômico, uma forma de keynesianismo militar. Então, em vez de fabricar carros e investir na indústria pesada, vamos apenas construir armas. Isso, em teoria, deveria resolver a confrontação com a Rússia, mas também reconstruir as indústrias alemãs. Dito isso, agora que todas as armas estão sendo compradas dos Estados Unidos, o que acontece com esses enormes planos de gastos de Merz e esses objetivos de construir uma poderosa indústria militar europeia ou alemã? Bem, você não deve esquecer que Friedrich Merz foi o chefe da BlackRock Alemanha antes de se tornar chanceler. A BlackRock, obviamente, é uma das maiores corporações financeiras do mundo, com um valor líquido maior do que o PIB de muitos países.
A BlackRock possui cerca de 12% do DAX, as empresas da Bolsa de Valores alemã, as 40 maiores empresas alemãs, junto com o Vanguard Group e outros fundos americanos. Eles possuem, dependendo de como se conta, de 40% a 60% das maiores corporações alemãs. Então esse é outro aspecto de sermos um vassalo dos Estados Unidos. E o que vemos na Alemanha, em vez de enfrentar as questões reais para promover o crescimento do governo, e elas são bastante simples, para ser honesto, é ter energia barata, parar com a transição energética, voltar à energia nuclear, gás barato, seja da Rússia ou de outras fontes. Então, é claro, reduzir impostos, assim como Donald Trump está fazendo nos Estados Unidos. E, por exemplo, a taxação do carbono deveria ser abolida, pois torna tudo mais caro. Depois, é claro, existem todos os monstros da burocracia, seja a lei de eficiência energética, a proibição dos motores a combustão, que está destruindo nossa indústria automobilística, as chamadas leis de cadeia de suprimentos e assim por diante. A burocracia e a papelada estão matando nossa economia ainda mais do que os impostos, eu diria. E claro, a escassez de mão de obra qualificada, com imigração em massa de trabalhadores não qualificados e um sistema educacional miserável por si só. Os jovens, nossos filhos, não estão mais aprendendo nada de valor, nada de STEM. Ciência, tecnologia, engenharia, matemática e assim por diante. Todos esses fatores combinados estão matando nossa economia, matando nosso crescimento econômico e nos permitindo crescer. Então, simplesmente, enfrentar essas 4 questões basicamente significaria ter um novo milagre econômico, como tivemos nos anos 50 e 60. É bastante simples. Mas em vez de fazerem isso, eles só fazem o que importa para eles. Não sei se é puramente ideológico, não diria isso. É em parte ideologia, keynesianismo, uma mentalidade de esquerda, de que todo problema precisa ser resolvido simplesmente despejando toneladas e toneladas de dinheiro. Transformação verde, armamento sendo financiado por dívidas enormes. Então, se você acompanhou um pouco as discussões na Alemanha, basicamente, houve um golpe financeiro na Alemanha, porque o chanceler, mesmo antes das eleições, nos últimos segundos do último governo, organizou uma maioria no parlamento alemão, que já não era mais eleita. Então, o novo parlamento foi eleito. Mas eles não convocaram o novo parlamento com as novas maiorias. Eles não teriam conseguido mudar a Constituição para permitir o cancelamento do freio da dívida e obter essa nova autorização de endividamento para o governo. Eles usaram o parlamento antigo e, com isso, conseguiram a maioria, o que é basicamente um golpe de Estado. Foi basicamente contra a Constituição, mas fizeram assim mesmo. Merz foi o líder disso. Ele nem era o chanceler naquela época. E agora, a Alemanha emitiu uma nova dívida de 850 bilhões de euros, o que é mais dívida em um único ano, ou basicamente nos próximos 4 anos, do que tivemos desde a fundação da República Federal da Alemanha em 1949. Só imagine a enorme escala da dívida que estamos assumindo agora. Então, dito tudo isso, quem vai se beneficiar disso? E eu acho que, obviamente, um grande beneficiário disso é a BlackRock, porque não importa se o financiamento ou os contratos vão para empresas de armamentos alemãs, como a Rheinmetall, ou a Hensoldt ou outras, ou para empresas americanas, porque todas elas são parcialmente controladas pela BlackRock ou pelo Vanguard Group. Mas, obviamente, uma grande parte vai para as empresas de armamentos americanas. Mas uma parte, talvez 15%, 20%, até 30%, não importa, vai para as empresas de armamentos alemãs. E então, elas terão novos contratos e novos financiamentos. Nós vemos isso, e é muito tragicômico ver esse tipo de ciclo na nossa história, porque a Porsche, que faz carros muito bons, uma empresa muito famosa, na verdade começou fabricando tanques. Então eles produziram aqueles carros de corrida bonitos. Agora, estão dizendo novamente que não faz sentido para nós produzirmos carros bonitos com motor de combustão interna.
Ninguém quer dirigir um carro bonito com bateria elétrica. Todo mundo quer ter o som e a sensação de ter um motor de combustão interna. Então, para nós, não faz sentido. As pessoas não querem comprar. Então, vamos produzir tanques novamente. Basicamente, foi isso que eles disseram recentemente em sua nova declaração. E vemos isso com todas as outras empresas alemãs de fabricação de carros e assim por diante. Então, é muito triste, e não consigo dizer para onde isso vai nos levar. Talvez apenas algumas notas positivas, talvez alguns aspectos bons que eu vejo. Vejo que a população alemã não está disposta a ir para a guerra. Portanto, se eles tentarem enviar, como Merz disse agora, soldados alemães para a Ucrânia, a maioria da população alemã é contra o envio de tropas alemãs para o exterior, especialmente para a Ucrânia. Não queremos uma guerra com a Rússia. E também, talvez infelizmente, um fator limitante para o rearmamento na Alemanha é que, como eu disse, sim, você pode investir bilhões e bilhões de euros na nascente e ressurgente indústria bélica alemã, mas eles ainda não conseguirão fabricar adequadamente devido aos altos custos de energia, à burocracia, aos altos impostos e à escassez de mão de obra qualificada. Você não pode ter sírios e afegãos trabalhando em grandes fábricas e usinas de tanques. É simplesmente impossível com os maiores custos de eletricidade e gás do mundo. Então talvez isso dificulte o rearmamento da Alemanha. E com sorte, até 2029, quando acontecerem as próximas eleições, ou até antes disso, ainda teremos esse alto fardo de impostos, dívidas e custos de energia. A completa insanidade de tudo isso fará com que os alemães votem no governo do AfD. E então, esperamos podermos parar com essa loucura. Você mencionou anteriormente que muita mão de obra qualificada tem deixado a Alemanha, enquanto mão de obra não qualificada tem entrado. Já se passaram 10 anos desde que Angela Merkel disse, você sabe, wir schaffen das. Me desculpe pelo meu alemão ruim. Mas, sim, nós conseguimos. Então podemos lidar com isso, sabe? Esse milhão de pessoas entrando no país. Mas eu acho que, em retrospecto, se a Alemanha tivesse conseguido lidar com isso, eles estariam declarando sucesso agora. Alguma dessas ideias, afirmações ou psíquicas sendo revertida? Então quero ser bastante franco sobre isso. A abertura das fronteiras alemãs para esses imigrantes ilegais foi traição, foi ilegal de acordo com nossa Constituição e foi o maior ataque à Alemanha desde 1945. Os problemas causados pela imigração em massa são tão grandes que até mesmo a desindustrialização e todos os outros fatores empalidecem em comparação. Agora, temos mais de 5 a 6 milhões de pessoas que vieram para a Alemanha. Temos 3,5 milhões de pessoas vindas dos países de asilo, em parte também da Ucrânia. Observamos uma redução na população étnica alemã autóctone desde os anos 1960. Então agora estamos em cerca de 75% ou menos. 70% são alemães étnicos. O restante são todos estrangeiros que vieram para a Alemanha. Obviamente muitos deles se integraram. Não estou dizendo que todos eles não se integraram. Alguns se tornaram alemães. Obviamente, se eles são culturalmente mais próximos de nós, se são europeus ou americanos, se integraram bem e estão pagando impostos. Estão trabalhando duro, o que é interessante. Não temos nenhum problema econômico, social ou de segurança com pessoas vindas do leste asiático ou da Índia. Nenhum problema mesmo. Aliás, as pessoas que mais ganham dinheiro na Alemanha são os indianos. Mas as pessoas vindas da África e do Oriente Próximo, elas contribuíram, e não estou falando de indivíduos, para deixar isso bem claro. Então, há exceções, obviamente. Mas se você olhar para as estatísticas, e é isso que os economistas tendem a fazer, não houve praticamente nenhum benefício para a economia alemã ou para a sociedade alemã com a imigração em massa. Desde 2015, só houve custos líquidos. E nós contamos com a ideia de que essas pessoas vão resolver o problema da escassez de mão de obra qualificada
que vão pagar as aposentadorias dos alemães que estão envelhecendo e que haverá um impulso para a nossa economia. Então, só para passar por isso, passo a passo rapidamente, e ver o que realmente está acontecendo. Em 2014, eu vi isso. A Bundesagentur für Arbeit, a agência alemã de trabalho, disse em 2014 que havia alguns problemas em certos setores da economia onde não havia mão de obra qualificada suficiente. Mas, basicamente, de modo geral, não havia escassez de mão de obra qualificada em 2014. Em 2025, teremos cerca de 500 mil a 600 mil vagas de trabalho qualificado em falta. Não conseguimos preencher esses empregos. Não temos essas pessoas. Não conseguimos construir uma economia de TI. Não conseguimos fortalecer nossa base industrial. Basicamente, não temos essas pessoas porque elas deixaram a Alemanha. Na maioria das vezes, novamente, são alemães étnicos que saíram do país. Mais de 1 milhão de pessoas se foram. Se elas não tivessem ido embora, não teríamos esse problema. Em vez disso, agora temos o programa de Seguridade Social, o chamado Bürgergeld. Você recebe 460 euros por mês por pessoa. E o governo também paga seu aluguel. Segundo as estatísticas, 50% de todo o dinheiro pago vai para estrangeiros, enquanto estrangeiros representam apenas 14% da população. 14% da população são estrangeiros, mas 50% recebem benefícios sociais. 25% são pessoas com histórico de imigração, então parte delas tem passaporte alemão. 75% de todas as pessoas que recebem assistência social são pessoas com histórico de imigração. Então, se você conhece a situação dos Estados Unidos, onde existe o problema de que trabalhadores pouco qualificados vindos do México estão tirando empregos de baixa qualificação nos Estados Unidos, trabalhando no McDonald's, fazendo limpeza, e assim por diante. Eles têm esse problema lá. Na Alemanha, nós nem temos esse problema. Temos pessoas migrando diretamente para o nosso sistema de assistência social. Elas nem sequer vão para os empregos de baixa qualificação ou de baixos salários porque não precisam. Elas não são burras. Se você recebe 560 por mês, e por filho também 500, e ainda tem o aluguel e as contas de eletricidade pagos, por que você deveria trabalhar? Não faz sentido. E eu nem estou culpando essas pessoas, porque elas só estão fazendo o que acham melhor para suas vidas. Eu culpo o governo que permitiu tudo isso. E, obviamente, não resolvemos nosso problema com as aposentadorias. Agora, os contribuintes alemães estão pagando mais de 100 bilhões de euros por ano no sistema de pensões para mantê-lo funcionando, vindos de impostos, além das contribuições para a Seguridade Social e para a aposentadoria que você já paga sobre o seu salário, que já é 20%. Além disso, então eles não resolveram esse problema. Eles não resolveram o problema da mão de obra qualificada. Eles não contribuíram de nenhuma forma. E isso nem sequer menciona os milhares e milhares de casos. É muito triste falar sobre isso. É difícil para mim falar sobre isso. De crianças pequenas sendo estupradas, mulheres sendo estupradas, pessoas sendo atacadas com facas em cidades alemãs. Isso é algo que não se pode comparar com qualquer tipo de benefício econômico que possamos receber. Por isso estou dizendo que foi o maior ataque à Alemanha desde 1945. E essa Verschaffung foi uma traição absoluta contra os interesses alemães, contra o povo alemão. Bem, sim, só tinha uma última pergunta para encerrar. Você mencionou antes que acha que a UE vai se desfazer. E, novamente, parece haver uma crise de legitimidade em toda a Europa. Eles tiraram a Le Pen da disputa quando ela se tornou a mais popular. Na Hungria, estão acusando-a de planejar a remoção do Orbán. E, claro, o AfD estão falando em bani-lo. E, de fato, as únicas pessoas consideradas líderes legítimos, seja Merz, Macron, Starmer, são amplamente impopulares e as pessoas, na verdade, não os apoiam. Além disso, temos as von der Leyens e Kallas, o grupo não eleito. Então, dado que essa é a situação, como você prevê uma possível dissolução da União Europeia? Será por causa da questão econômica, da legitimidade política,
Ou como você acha que isso vai se desenrolar? economic issue, political legitimacy, or how do you see this playing out? I think it's again Bem, eu acho que é novamente uma combinação de todos esses fatores. Em grande parte, isso será decidido nos bolsos das pessoas e em suas contas bancárias, porque o que estamos vendo agora na Alemanha é apenas um prelúdio do que veremos no futuro. Por exemplo, em 2027, o preço do carbono vai aumentar. O imposto sobre o carbono na gasolina e no aquecimento vai subir, de onde está agora em 55 euros por tonelada de carbono para 245 euros por tonelada de carbono. Ou seja, um aumento de várias vezes. E essa é uma previsão consensual de 7 institutos de pesquisa por causa da mudança do Sistema Nacional de Precificação do Carbono para o Sistema Europeu de Precificação do Carbono. De qualquer forma, isso vai deixar tudo mais caro. Dirigir, aquecer a casa, fazer compras no supermercado, tudo, porque tudo obviamente depende de energia. E todas essas novas leis burocráticas, por exemplo, regulamentos de eficiência energética da União Europeia, regulamentos de aquecimento na União Europeia, como você pode ou não pode construir sua casa, e assim por diante, tudo em nome de ser ecologicamente correto. Todos esses grandes regulamentos entrarão em vigor no final da década de 2020 e início da década de 2030. A proibição dos motores a combustão é um exemplo óbvio disso. Então nós sentiremos esses efeitos. Os cidadãos sentirão esses impactos econômicos no final da década de 2020 e início da década de 2030. E será um fardo tão grande que haverá um problema com isso. Além disso, a nova dívida que está sendo assumida terá que ser paga. O Fundo Corona também terá que ser reembolsado até 2028. Tudo isso será sentido economicamente pelos cidadãos europeus. A desindustrialização, é claro, terá um impacto negativo para todos. Quando um trabalhador industrial recebe seu salário, ele não ganha apenas para si e sua família. Ele paga as compras, vai à padaria, tem um carro e assim por diante. Portanto, isso terá um efeito cascata em toda a economia para cada trabalhador industrial que temos. Na Alemanha, estamos perdendo centenas de empregos industriais a cada ano. Portanto, isso terá um efeito de crise importante num futuro próximo. Depois, é claro, a imigração em massa, onde você tem regiões na Alemanha Ocidental em que 30 ou 40% da população são estrangeiros, falam árabe e não falam alemão. Isso terá grandes efeitos sobre as pessoas e sobre o despertar delas. E então, a terceira parte, obviamente, é esse desaparecimento da legitimidade. Porque veja, uma coisa é quando as elites europeias e a mídia europeia criticam Putin ou Xi Jinping por serem autocratas e assim por diante, porque isso era algo distante. Muitas pessoas nunca estiveram na China, nunca estiveram na Rússia, ou talvez só tenham ido à Rússia nos anos 1990 ou durante a União Soviética, talvez. Elas não viram mais do que a Rússia. Eles não conhecem mais do que a China, mas agora eles estão percebendo que estão sendo enganados pela mídia ou pelos políticos estabelecidos, e estão vendo como o que lhes dizem não faz sentido comparado ao que vem na vida real. Então dizem para eles, a AfD, eles são todos nazistas, eles são todos antidemocráticos, eles querem dar um golpe de Estado. E então você sabe, 26% das pessoas, ou seja, mais de um quarto da população, agora está votando na AfD. E todo mundo já conhece alguém que votou na AfD. E dizem, ei, eu conheço ele há 30 anos. Ele não é nazista. Então isso não faz sentido de novo. O corona foi uma questão importante para despertar muitas pessoas que não faziam parte desse renascimento, que não eram de direita ou conservadoras. Muitas pessoas começaram a despertar por causa do corona. Agora, muitas pessoas despertaram por causa da guerra na Ucrânia e da propaganda em torno disso. E eu acho que as próximas questões que veremos no futuro são coisas como partidos sendo banidos ou políticos sendo impedidos de participar ou serem eleitos e assim por diante.
E as pessoas estão vendo e ouvindo o que esses políticos realmente estão dizendo e percebendo que não é algo radical, que o que eles estão dizendo está absolutamente certo. Só mais um exemplo. Todos os relatórios da Agência de Segurança Interna alemã, o Verfassungsschutz, que está rotulando o AfD como supostos extremistas de direita. Se você leu esses relatórios, e algumas pessoas leram, porque a mídia conservadora, até mesmo alguns dos grandes veículos os publicou. E se você lê, sabe que é absolutamente risível, porque ao ler você pensa, bem, o que eles estão dizendo é absolutamente verdade. Claro que a migração é um grande problema, e claro que há pessoas sendo mortas com facas, e claro que com as políticas verdes levando à desindustrialização, o que há de radical nisso é apenas a verdade. E assim, à medida que mais e mais pessoas percebem essa discrepância entre o que estão sendo informadas e o que está acontecendo ao seu redor, mais e mais pessoas vão despertar. Então sou pessimista no sentido de que teremos tempos muito difíceis chegando à União Europeia num futuro próximo, nas décadas de 2020 e 2030. Tempos muito difíceis. E talvez até mesmo uma guerra civil, infelizmente. Muitos pesquisadores estão prevendo isso. Mas também existe a chance de uma renovação, porque muitas pessoas finalmente vão acordar. E novamente, quero deixar claro para as pessoas que estão ouvindo do Serviço de Segurança Interna, não sou a favor desse cenário. Só estou dizendo que se as elites continuarem com essa política, não haverá outro cenário no futuro além desse. As pessoas vão acordar e, com sorte, teremos uma transição pacífica para uma nova comunidade europeia. Se a maioria dos governos na Europa for conservadora de direita e conseguir implementar uma reforma da comunidade europeia. Bem, é um pouco triste que você tenha que acrescentar. Se as agências de segurança estiverem ouvindo, vocês estão, obviamente. Não, quero dizer, agora está surgindo uma realidade diferente em toda a Europa. Quando o establishment político, se eles sentem que a legitimidade ou a queda da legitimidade exige a assistência das agências de inteligência. E acho que foi isso que aconteceu com o AfD ao rotulá-lo como uma organização extremista, o maior partido político. E isso permite que as agências de inteligência sejam usadas não apenas contra os líderes, mas também contra os membros e as pessoas que votam no partido. Então, de qualquer forma, muito obrigado por dedicar seu tempo. Eu agradeço. Obrigado, Glenn. Muito obrigado.